Doce luz, anjo bom, mãe dos pobres. A primeira santa brasileira nasceu Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Foi em Salvador, na Bahia, no dia 26 de maio de 1914. A TV Cidade Verde visitou o local onde ficava a casa da família, na rua São José de Baixo, número 36, no bairro do Barbalho. Não há mais a casa original. Filha do dentista Augusto Lopes Pontes e de Dulce Maria, era a segunda dos 5 filhos do casal. Nesta foto, ela aparece com 2 anos de idade. E poucos anos depois, aos 6, ficaria órfã de mãe, que aos 26 anos morreria após complicações no parto. Maria Rita, a irmã Dulce, era uma criança cheia de vida, que gostava de brincar na rua e de acompanhar partidas do Esporte Clube Ipiranga, time de futebol formado pela classe trabalhadora e de excluídos. Foi aqui na igreja de Santo Antônio, além do Carmo, que a pequena Maria Rita, irmã Dulce, foi batizada. E aos 8 anos, foi também aqui que ela recebeu a primeira Eucaristia, ao lado dos irmãos Augusto e Dulcinha. Como religiosa, frequentemente vinha a este templo para fazer suas orações ao santo de sua grande devoção, Santo Antônio. Hoje, Santa Dulce dos Pobres continua presente no altar da igreja. A igreja de Santo Antônio, além do Carmo, guarda séculos de história do Brasil. Foi fundada em 1594 em homenagem a Santo Antônio. De pequena capela, passou por ampliações e reformas, foi palco de invasões holandesas e também da resistência portuguesa. Aqui pregou o padre Antônio Vieira. Foi elevada à Igreja Matriz em 1648 e continuou a passar por reformas até o século XX. O altar e cada detalhe dão ao lugar um belíssimo retrato da arquitetura neoclássica. No local também está a pia batismal utilizada no batismo de Irmã Dulce, no dia 13 de dezembro de 1914. Aqui também está sepultado o avô de Santa Dulce, Manuel Lopes Pontes. As pessoas que o conheceram dizem que ela ficava ali mesmo, naquele cantinho ali, bem juntinho do altar de Santo Antônio. E de joelhos e rezando, né? E com certeza agradecendo e ao mesmo tempo pedindo a Santo Antônio para que o ajudasse, intercedesse nas suas obras e no seu trabalho, que até hoje mostra a santidade de Santa Dulce e essa dedicação pelos mais empobrecidos. Nas proximidades da igreja fica o bairro de Nazaré. O endereço é esse, Rua da Independência, número 61. Neste local, com apenas 13 anos de idade, mas com o coração cheio de piedade, Irmã Dulce começa a recolher doentes e moradores de rua. A casa ficou conhecida como Portaria de São Francisco, aquela que jamais se fecha para os mais necessitados. O pai já fazia caridade, a tia Madaleninha também, e assim a família se envolvia cada vez mais na ajuda ao próximo. Tive a felicidade de nascer numa família muito católica. Minha família era muito piedosa e minha mãe morreu, eu tinha 6 anos. Fui criada por tias, também muito piedosas. Em 1932, Maria Rita, com 18 anos, se forma professora por vontade do pai, embora já expressasse desde cedo o desejo de ser freira. Um ano depois, ingressa no convento de São Cristóvão, no estado de Sergipe, na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. A formação religiosa foi concluída no dia 13 de agosto de 1934.
Depois dos votos religiosos, é surpreendida com a decisão do convento de que serviria em sua terra natal. Voltando a Salvador, e já como Irmã Dulce, nome escolhido para homenagear a mãe, começa a dar aulas. Não era a vocação da religiosa, que todos os dias sonhava em estar fora dos muros do convento para ajudar pobres e doentes. Naquela época todo mundo estranhava, porque dizia, mas Irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria. Mas ainda não seria exatamente assim. Em 1937, com apenas 23 anos, funda, ao lado do Frei Hildebrando Cutralpe, o Círculo Operário da Bahia, mantido com a arrecadação de 3 cinemas que os dois tinham construído através de doações. Era um espaço para ajudar a classe trabalhadora desassistida de tudo. Deve-se também à Irmã Dulce a criação do Colégio Santo Antônio, voltado para os operários e suas famílias. Santo Antônio, digamos que já é a imitação de São Francisco. Afinal, é o santo já da ordem fundada por Francisco de Assis. E Irmã Dulce é uma concepcionista. Ela, enquanto religiosa, ela está, de algum modo, associada a uma longa corrente de espiritualidade fundada por São Francisco de Assis e por Santa Clara. Não é de se admirar, portanto, que esta Dulce seja a Dulce dos pobres. Afinal, é uma opção pelos pobres. Foi no bairro dos Alagados, onde casas eram erguidas em palafitas, que Irmã Dulce começou sua ação social mais voltada para os pobres miseráveis e os doentes. Irmã Olívia conviveu por 16 anos com Irmã Dulce. São incontáveis as histórias de amor e abnegação da religiosa em favor dos mais necessitados. Esse tempo que eu convivi com ela foi um tempo de muita aprendizagem, né? Aprendi muito com ela, com o testemunho de vida, o exemplo dela, a simplicidade, o espírito de muita oração, muita fé e assim uma pessoa mesmo humana que se dedicava dia e noite e era muito assim atenciosa com todos, principalmente com os pobres, né? Que chegava aqui, ela não tinha hora de dormir nem de comer, só era mesmo, deixava tudo para ir cuidar do pobre. E ela só subia para essa refeição quando ela atendia todo mundo aí na porta. O Anjo Bom da Bahia foi sendo construído em cada face amparada por Irmã Dulce, em cada mão estendida, em cada cuidado, em cada gesto de doação, sem se preocupar jamais com a cor, com a procedência, com o tipo de doença, com a religião ou com o partido político. Para os meninos de rua, ela era a salvação para aplacar a fome. Para os doentes, era a certeza do cuidado sem nenhum preconceito. Para os poderosos, era a chance de fazer algo bom através dos seus pedidos de doações. Para abrigar os primeiros doentes, pediu ajuda e arrombou um mercado abandonado, mas precisou sair do local. Foi então levando os seus 40 doentes para os arcos do viaduto que levavam à Igreja do Bonfim. Lá também não pôde ficar, porque o prefeito alegou tratar-se de um ponto turístico da cidade. A origem da OSID, as obras sociais de Irmã Dulce, é do ano de 1949, quando, sem ter para onde levar 70 doentes, ela pede a autorização da madre para improvisar um local de atendimento no galinheiro do convento. O lugar é exatamente este aqui onde estamos, hoje simbolicamente representado por um pequeno jardim e um painel. Um exército foi se formando pouco a pouco e seguindo a freira por cada canto de Salvador. Irmã Dulce estendia a mão com amor e piedade àqueles doentes que ninguém queria tocar. Com feridas abertas, cobertas por insetos. Ela não recuava, recolhia, dava banho, alimentava, dava remédios.
Muitas ajudas, muitos voluntários, mas sempre sob o firme e doce comando da religiosa. O acolhimento era tão grande e fraterno que as filas começaram a se formar na porta do albergue Santo Antônio. Há uns 3 anos atrás, eu vi no jornal, em cima da mesa do administrador, um homem está sendo comido vivo pelos ratos. Fiquei horrorizada, aí telefonei para o Jornal da Bahia. Disse, irmã, é verdade, ninguém quer receber esse homem. Ele está no barraco, teve ataque de epilepsia um atrás do outro. Os vizinhos viram ele não se levantar, foram espiar pelos buracos da casa e estava o som de rato em cima do homem. E então o dia todo telefonando, chamando, pedindo a um, pedindo a outro, ninguém foi buscar. Ele disse, olha, traga o rapaz de qualquer jeito. Quando ele chegou, nós não tínhamos onde botar, eu coloquei no necrotério, ali mesmo, os médicos deram logo soro, deram antibióticos, entraram logo com a medicação. Com 3 meses, esse rapaz quando chegou, os membros dele, a boca, os lábios, os braços, tudo ruído de rato, gotejando de sangue. Então, esse rapaz já está, 3 meses depois, está bom, já está trabalhando. A voz fraca da mulher que viria anos depois a se tornar a primeira santa brasileira se agigantava para pedir seja a quem fosse o que fosse necessário. Era bem relacionada, todos a recebiam e atendiam seus apelos. Mas ela dizia, o meu partido é a pobreza. Eu só não gosto quando usam meu nome para conquistar simpatias. Isso prejudica o meu trabalho. Ela sempre falava que a gente não vivia para a gente, vivia a serviço do irmão mais necessitado. Testemunha de vida dela que ela não se preocupava com ela mesma. Se preocupava mais com o outro do que com ela. Ela se preocupava com os que eram mais desprezados. Onde a irmã Dulce se sentia confortável? Entre os pobres, os doentes e os miseráveis. Era essa população que ela atendia. Era a população que não tinha assistência de mais ninguém. Os pobres, os mais pobres entre os pobres. Ela tinha aqueles limites e estava na rua, na feira, carregando as pessoas, levando as pessoas. Era essa mulher, quer dizer, é Deus, é de Deus, é a abertura de Deus e a ação de Deus. Quem dera se muitas pessoas, olhando o que Irmã Dulce realizou e continua realizando através de sua obra, nós pudéssemos fazer mais, muito mais, porque Irmã Dulce, com tão pouco, fez essa grande obra. Madre Teresa de Calcutá, religiosa indiana, em 1979, precedeu a vinda do Papa João Paulo II e fundou uma obra de caridade no bairro de Alagados. 2 almas caridosas e futuras santas, numa mesma imagem. No ano seguinte, Irmã Dulce encontra na visita ao Brasil o Papa João Paulo II. Ele disse a ela, siga, Irmã Dulce, siga. Frágil, pequenina, doente, mas movida por uma força que todos consideravam divina e não humana, Irmã Dulce dedicou-se ao próximo mesmo quando não tinha mais boa saúde. Entre 45 e 50 anos, começou a apresentar sérias complicações pulmonares. Falava baixo, mas se mantinha firme do alto dos seus 1,48 m e cerca de 40 quilos. Mas mesmo aqueles que nasceram santos sofrem. Foram 16 meses de agonia. No leito de morte, recebeu em 1991 a visita do Papa João Paulo II, que lhe disse ao ouvido, Irmã Dulce, a senhora tem o sofrimento dos mártires. Mais uma vez, 2 futuros santos numa mesma imagem. A morte de Irmã Dulce parou Salvador. Foi no dia 13 de março de 1992, uma sexta-feira, às 2h45 da tarde. Ela tinha 77 anos. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo até o sepultamento às 8 da noite no altar do Santo Cristo, na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Se calava a voz mais amada da Bahia. As mãos mais caridosas não mais tocariam seus pobres e doentes, mas ficou a certeza de que a doce luz
continuaria viva em seu legado e nos corações dos que já acreditavam na santidade de Irmã Dulce. Doce luz, eu sinto seu cheiro de flor, eu sei que você está aqui, sua presença é de amor. O trabalho de Irmã Dulce foi regado com fermento e amor. As obras alcançam milhões de pessoas em atendimentos sociais, de saúde e educação. No próximo bloco, você vai conhecer a grandiosidade do Hospital Santo Antônio, como vivem aqueles que, com deficiências, foram acolhidos ainda pela religiosa, o atendimento aos idosos, como começou o orfanato criado por Irmã Dulce e que se transformou numa escola de tempo integral. O panetone de Santa Dulce faz sucesso e gera renda para as obras. E o amor e dedicação de funcionários e voluntários, inspirados no lema Amar e Servir.